Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho até setembro, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O assunto da semana é expiação horizontal, a cruz e a igreja. E o tema para hoje, derrubando a parede de separação. Em Efésios 2, 14 e 15 está escrito o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. É importante entender muito bem este texto. Caso contrário, alguém poderá pensar que Paulo esteja falando aqui dos 10 mandamentos. Vou explicar da seguinte maneira: a Bíblia é um livro de leis. Tais leis podem ser agrupadas em pelo menos 4 grupos grandes e importantes. No primeiro grupo, nós colocamos as leis civis. Eram leis destinadas à nação de Israel. Funcionava para o povo de Israel como nação escolhida. Número 2, as leis de saúde, ligadas ao bem-estar daqueles que creem em Deus e em sua palavra, leis importantes até hoje. Em terceiro, as leis cerimoniais ou de ordenanças, todas as leis ligadas ao santuário. Quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de forma misteriosa, de alto a baixo, anunciando assim que aquelas ordenanças não eram mais obrigatórias, porque as ordenanças apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela tarde de sexta-feira, e ao Jesus morrer, então as sombras se encontraram com a realidade. O tipo se encontrou com o antítipo. E por último, 4º grupo, a lei moral, que compreende os 10 mandamentos. A lei que Jesus disse que não veio mudar, mas cumprir, conforme Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. A lei moral é imutável, porque é um transcrito do caráter de Deus. É imutável assim como o próprio Deus. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma consideração sobre essa lei de ordenanças que Paulo afirma que Jesus aboliu na cruz, ok? Geralmente, consideramos que se refere à lei cerimonial. É verdade que a lei cerimonial chegou ao fim na cruz, está correto. Mas devemos nos lembrar que o sistema cerimonial, como Deus o deu, não se destinava a criar a inimizade que Paulo descreve nesta passagem. Foram as interpretações que os judeus acrescentaram, as adições que se lhe fizeram e as atitudes exclusivistas e hostis que adotaram, que foram responsáveis para a base dessa hostilidade existente entre judeus e gentios, ok? Voltando agora a Efésios 2, versos 14 e 15. Jesus é a nossa paz. Jesus derrubou o muro de separação. Jesus, com seu sacrifício, aboliu a lei de ordenanças e dos 2 povos fez apenas um. O tema de hoje trata da maneira como a cruz de Cristo colocou no mesmo patamar judeus e gentios. No santuário havia um muro, demarcando o local até onde os gentios podiam chegar. Daquele muro para dentro, só judeus podiam passar. O muro foi derrubado na cruz e Jesus estabeleceu a igreja onde qualquer pessoa de qualquer nacionalidade ou credo pode comparecer diante de Deus.
não mais apenas judeus, apenas sacerdotes ou sumos sacerdotes. Jesus, com sua igreja, estabeleceu o sacerdócio de todos os crentes, conforme 1 Pedro 2,9. A única condição para se aproximar de Deus agora é ser crente. Crer que Deus existe e que é o galardoador dos que o buscam, conforme Hebreus capítulo 11, verso 6. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.